Você já tinha visto o Papa Francisco fazendo um discurso em inglês? Comente aqui embaixo o quanto que você consegue entender desse discurso aqui. Dear friends, good morning. On the occasion of my visit to the United Nations, I am pleased to greet you, the men and women who are in many ways the backbone of this organization. I thank you for your welcome, and I am grateful for all that you have done to prepare for my visit. I would ask you also to offer my greetings to the members of your families and to your colleagues who could not be with us today because the lottery. You worry about the future of the planet and what kind of a world we will leave for future generations. But today and every day, I would ask each of you, whatever your capacity, to care one another. Be close to one another. Respect one another. And so embody among yourselves this organization's ideal of a united human family living in harmony, working not only for peace, but in peace, working not only for justice, but in a spirit of justice. E é isso aí, seja muito bem-vindo a mais uma aula de inglês da vida real. Você está no maior canal de inglês com filmes da América Latina. Aqui nós analisamos não só cenas de filmes, trechos de séries, trechos musicais, como também discursos, textos bíblicos e muito mais. Então já se inscreva aqui e fique por dentro porque todo dia tem aula nova aqui neste canal. Agora vamos para a segunda fase desta aula, que é assistir este discurso novamente, só que com legendas em inglês. Comente aqui se agora com legenda em inglês fica mais fácil a compreensão. Vamos lá. Dear friends, good morning. On the occasion of my visit to the United Nations, I am pleased to greet you, the men and women who are in many ways the backbone of this organization. I thank you for your welcome, and I am grateful for all that you have done to prepare for my visit. I would ask you also to offer my greetings to the members of your families and to your colleagues who could not be with us today because the lottery. You worry about the future of the planet and what kind of a world we will leave for future generations.
But today and every day, I would ask each of you, whatever your capacity to care one another. Be close to one another. Respect one another. And so, embody among yourselves this organization's ideal of a united human family, living in harmony, working not only for peace, but in peace, working not only for justice, but in a spirit of justice. E é isso aí, my friends! Comente aqui o quanto que você entendeu desse discurso com legendas em inglês. Agora nós vamos para o momento mais importante desta aula de inglês, que é fazer o quê? Analisar frase por frase, palavra por palavra, desde o início. Então, faz o seguinte, já me segue lá no Instagram, teacher.murilo, para você ficar por dentro de todas as dicas de inglês que eu posto absolutamente todos os dias. Então, vamos lá. Primeira coisa que ele diz é isso aqui, ó. Dear friends, good morning. Então, ele começa ali dizendo, Dear friends, good morning. Seria... Caros amigos, bom dia. On the occasion of my visit, On the occasion of my visit significa na ocasião da minha visita. Você pode também adaptar para por ocasião da minha visita. Por ocasião da minha visita. Aonde exatamente ele está? Ele vai especificar agora. to the United Nations, To the United Nations. As Nações Unidas. Seria para as Nações Unidas, mas você pode adaptar para as Nações Unidas. Então, por ocasião da minha visita às Nações Unidas, I am pleased to greet you. I am pleased. É uma forma de você dizer eu tenho o prazer. To greet you, de saudar vocês, em cumprimentar vocês. Greet é o ato de saudar, cumprimentar. Então, eu tenho o prazer de saudar vocês. Então, I am pleased é uma forma de você dizer eu tenho o prazer, ok? Então, eu tenho o prazer, to greet you, de saudar vocês, em cumprimentar vocês. The men and women who are The men and women who are... Preste atenção aqui, porque nós temos dois termos no plural que são men. Entenda que toda vez que você vê men com E, é homens. E toda vez que você vê women, que é o outro termo que tem aqui, mulheres. Quando for uma mulher só é woman, termina com A-N. E quando for um homem só é man, e termina com A, né? Termina não, né? Tem um A ali no meio, né? Man, com A, um homem só. E woman, com A também é uma mulher só. E aqui, mulheres, você pronuncia women. É bem diferente a pronúncia, né? Então, the men and women, os homens e as mulheres, who are, você já deve ter visto que who significa quem dentro do inglês, mas aqui é usado como um conectivo que conecta com o verbo seguinte, que é o verbo to be. Então, que são os homens e as mulheres que são. Então, who aqui significa que. in many ways In many ways, ao pé da letra, significa em muitas formas, em muitas maneiras, em muitos jeitos. Você pode até traduzir para de muitas formas. Ou você pode, se você quiser, adaptar para tipo... Por ocasião da minha visita às Nações Unidas, eu tenho o prazer de saudar vocês, homens e mulheres, que são em muitos aspectos. Pode ser também in many ways, em muitos aspectos. the backbone of this organization. The backbone, você vai traduzir para a espinha dorsal of this organization, desta organização. Importante você entender que a pronúncia aqui de of não é of, tá bom? Não é of this organization, não. Of this
organization. Então, a espinha dorsal desta organização. Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Vamos recapitular todos esses primeiros segundos que nós analisamos até aqui. Vamos lá, comente aqui se você está conseguindo entender tudo que ele está dizendo. Dear friends, good morning. On the occasion of my visit to the United Nations, I am pleased to greet you, the men and women who are in many ways the backbone of this organization. I thank you for your welcome. I thank you for your welcome. Quando você fala thank you, é a forma mais simples e mais fácil de você agradecer alguém. Quando ele fala I thank you, é como se fosse eu agradeço você. Ou pode ser também no plural, lembrando que you pode significar você, como pode significar vocês. Então poderia ser eu agradeço vocês, eu agradeço a vocês. For your welcome. Você possivelmente já deve ter visto o termo welcome no sentido de quando alguém chega em um ambiente e é bem recebido. Você fala como? Welcome to my house, for example. Bem-vindo à minha casa. Welcome seria o bem-vindo, boas-vindas. E é interessante porque aqui quando ele fala isso aqui, ó. I thank you for your welcome. É como se fosse, eu agradeço a vocês pela receptividade, pela acolhida. Literalmente seria isso. And I am grateful. And I am grateful. E eu sou grato. For all that you have done. Quando você agradece, você é grato por alguma coisa. Quando você fala thank you, você pode falar também thank you for your help. Obrigado pela sua ajuda. Quando você fala eu sou grato, I am grateful, você pode também falar I am grateful for. Esse for seria por, pelo, indicando o motivo, a razão pelo qual você é grato, que é o que ele está fazendo aqui, ó. I am grateful for. Então eu sou grato por all that you have done. Se você traduzir ao pé da letra, vai significar por tudo that you have done que vocês têm feito. Lembrando, mais uma vez, you pode significar você, como pode significar vocês. Então, for all that you have done, por tudo que vocês têm feito. For all that you have done. To prepare for my visit. Então, por tudo que vocês têm feito para preparar, to prepare. E aqui ele cita for my visit, seria pela minha visita, para a minha visita. Não teria necessidade tecnicamente de usar for aqui, ele poderia só ter dito to prepare my visit, preparar minha visita, mas to prepare for my visit seria preparar para a minha visita. Não está errado, mas assim, claro, não precisaria usar o for ali no meio, o importante da sentença da comunicação é sim, passar a compreensão do que ele quer dizer aqui, né? Então ele está agradecendo por tudo que eles têm feito para preparar para a visita dele. Alright? Então preste atenção aqui na sequência. I would ask you also. I would ask you also. É importante você entender que esse verbo aqui, ó, ask, em alguns contextos ele pode significar o ato de fazer pergunta, por exemplo, ask a question, mas ele também pode significar o verbo pedir. E quando você usa o modal verb would antes de um verbo, isso faz com que o pedir ficaria eu pediria. Eu pediria a vocês. I would ask you also significa também. Então, eu pediria a vocês também. Aqui você pode até adaptar, tá? Adaptação. Como se fosse eu gostaria de pedir também. Poderia ser, mas não tem o verbo gostar, tá? É só uma adaptação. To offer my greetings to the members. To offer my greetings to the members. Então, de oferecer as minhas saudações. Literalmente ele tá falando assim, ó. Eu pediria a vocês também para oferecer minhas saudações. E se oferecer minhas saudações, você poderia, se você quisesse, adaptar para que transmitissem as minhas saudações aos membros, to the members. E aí, olha só,
A frase não termina aqui, tem mais coisa. To your families and to your colleagues. Of your families, então seriam os membros das suas famílias, certo? Aos membros das suas famílias, of your families and to your colleagues. E aos seus colegas. Who could not be with us today. Who, mais uma vez, significa o termo quem, só que aqui é que. Então, que não puderam, who could not be, que não puderam estar, por conta do be. Be é o famoso verbo to be, ser ou estar. Could not, você vai traduzir para não puderam. Então, que não puderam be, estar, with, significa com. E aí, quando você junta com us, significa conosco. With us, com a gente, conosco. Então, que não puderam estar conosco today, hoje. Because the lottery. Por causa da loteria. Preste atenção aqui, ó. Aqui foi um momento cômico, claro, do discurso. You worry about the future of the planet. Ele começa dizendo you worry. Para quem não sabe, worry é o ato de preocupar-se com algo. Então, vocês se preocupam, you worry. Quando a gente fala, por exemplo, don't worry, seria tipo, não se preocupa. Don't worry. Então, quando você fala you worry, automaticamente é o ato contrário, né? Se preocupem, vocês se preocupam. Então, ó, you worry about the future of the planet. Significa vocês se preocupam com o futuro do planeta. Quando você se preocupa com algo no português, né? Só que no inglês, quando você se preocupa sobre algo. Por isso que tá começando a frase aqui com about. Então, se eu quero falar, por exemplo, vou dar um exemplo muito simples pra você. Se eu quero falar que eu me preocupo com você, como é que eu falo? I worry about you. Eu me preocupo com você. É dessa forma que você usa o verbo worry. Então, you worry, vocês se preocupam about the future of the planet. Sobre o futuro, com o futuro do planeta. And what kind of a world? And what kind of a world? Preste atenção. E qual tipo de mundo? Qual tipo de mundo? Literalmente, what kind of a world? Que tipo de mundo we will live? Significa nós vamos deixar, nós deixaremos. Importante você entender que toda vez que você usa will antes de um verbo, isso indica que a frase está no futuro. Então, e que tipo de mundo nós deixaremos? Nós vamos deixar. We will live for future generations. Para as futuras gerações. Para as gerações futuras. Então, essa frase toda, you worry about the future of the planet and what kind of a world we will live for future generations. Ele está dizendo, vocês se preocupam com o futuro do planeta e com o tipo de mundo que deixaremos para as gerações futuras. E olha só o que ele diz na sequência. But today and every day. But today and every day seria mas hoje e todos os dias. Você pode até traduzir para mas hoje e a cada dia. Olha só o que ele diz na sequência. I would ask each of you. I would ask seria eu pediria a cada um de vocês. Each of you é a forma de você dizer cada um de vocês. Eu pediria a cada um de vocês. Mais uma vez, se você quiser, você pode adaptar isso aqui para eu gostaria também de pedir a cada um de vocês. É uma forma de adaptação, tá? Então, eu pediria, eu peço a cada um de vocês. Olha só o que ele diz na sequência. Whatever your capacity. Whatever your capacity. O que ele está dizendo aqui, ó? Whatever. É como se fosse seja qual for. Whatever. Seja qual for. Your capacity, sua capacidade. Olha só o que ele diz agora na sequência com 3 frases que são muito parecidas uma com a outra. Olha só. To care one another.
to care one another. Quando você usa one another dentro do inglês, isso se refere a uns com os outros, um com o outro. Então, to care, para quem não sabe, é o verbo cuidar. Então, aqui ele está dizendo que cuidem uns dos outros, cuidar uns dos outros. E aí, olha só a frase seguinte. Be close to one another. Be close. Be close significa estar próximo, estar perto. Vou voltar aqui, ó, presta atenção. Be close. Be close, esteja perto, esteja próximo. Aqui, gente, é importante você entender uma coisa. Quando você inicia uma frase dentro do inglês diretamente com um verbo, a primeira palavra da frase é um verbo, você está dando uma ordem, a frase está no imperativo, aquela frase é uma recomendação, é uma sugestão. Estejam próximos uns dos outros. Be close to one another. E é interessante o sotaque dele, né? Que ele não fala another igual o sotaque americano, ele puxa mais pro another. Realmente o sotaque britânico, europeu, mais puxado pro Oriente, Ásia, é comum, sim, eles não falarem igual o americano, ali puxando o som do R. É muito comum no sotaque europeu. Então, be close to one another. To one another. Respect one another. Mais uma frase começando com o verbo respect one another. Respeitem uns aos outros. And so, embody among yourselves. Olha só essa frase aqui, ó. Nós temos um termo diferente aqui que é o termo embody. Olha só, quando ele fala assim, and so, é como se fosse assim, ó. E então, e assim, embody significa incorporar. É como se fosse assim, ó. Incorporem entre si, among yourselves. Among significa entre mais de duas pessoas, num grupo de mais de duas pessoas você usa among. Se fosse, por exemplo, entre duas pessoas seria between. Aqui nesse caso among. Então, among yourselves. Yourselves é o pronome reflexivo que significa vocês mesmos. Temos os dois, né? Yourself, que é quando eu tô me referindo a uma pessoa só. Yourself, você mesmo. E temos yourselves, que é o plural. Vocês mesmos. Então é importante você entender que ele tá falando aqui no coletivo. E assim, incorporem entre vocês o quê? Olha só o que vem na sequência. This organization's ideal. This organization's ideal. O que ele tá dizendo aqui, ó? O ideal desta organização de uma United Human Family. United Human Family seria uma família humana unida. Então, a frase toda é: e assim incorporem entre si, entre vocês, o ideal desta organização de uma família unida. E aí, na sequência, ele diz o seguinte, ó. Living in harmony. Living in harmony. Significa vivendo em harmonia. Walking not only for peace. Parece que ele fala walking, mas ele fala working. Claro que ele puxa working, né? Mas é só sotaque, gente. Working not only for peace. Significa trabalhando não apenas not only for peace. Não apenas pela paz. But in peace. Mas em paz. But in peace. Então, é literalmente o que ele disse aqui. Trabalhando não apenas pela paz, mas em paz. E aí preste atenção agora na frase final deste discurso que ele diz até aqui. Working not only for justice. Working not only for justice. Trabalhando não apenas pela justiça. But in a spirit of justice. But in a spirit of justice. Mas em um espírito de justiça. Então essa última frase é trabalhando não apenas pela justiça, mas com o espírito de justiça.
E é isso aí, my friends! Chegamos ao final desta aula e agora vamos para o desafio final. O que nós vamos fazer aqui? Vamos assistir agora este discurso completo sem legenda alguma. Eu quero que você comente aqui se agora no final desta aula você consegue entender absolutamente tudo o que ele falou. Vamos lá! Dear friends, good morning. On the occasion of my visit to the United Nations, I am pleased to greet you, the men and women who are in many ways the backbone of this organization. I thank you for your welcome, and I am grateful for all that you have done to prepare for my visit. I would ask you also to offer my greetings to the members of your families and to your colleagues who could not be with us today because the lottery. You worry about the future of the planet and what kind of a world we will leave for future generations. But today and every day, I would ask each of you, whatever your capacity, to care one another. Be close to one another. Respect one another. And so embody among yourselves this organization's ideal of a united human family living in harmony, working not only for peace, but in peace, working not only for justice, but in a spirit of justice. E é isso aí, my friends! Comente aqui o que você achou desta aula de hoje. Não saia dessa aula sem deixar o seu like. Isso me ajuda muito com este trabalho. E é isso aí. Você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva e ative as notificações porque todo dia tem aula nova por aqui, ok? E ó, detalhe muito importante. Você que quer aprender inglês fluentemente, a aprender a falar inglês fluentemente, a compreender o inglês dos nativos, a lidar com o inglês da vida real, entender filme, entender discurso, entender conversas, a aprender de fato aquilo que você vai enfrentar na prática. Eu não sei se você sabe, mas as inscrições estão abertas para o maior ecossistema de imersão na vida real, o inglês da vida real, aquilo que de fato você vai utilizar na prática para você aprender a falar inglês e compreender inglês, dominar a fluência plena. Esse é o recado, esse é o maior recado que eu poderia te dar. As inscrições estão abertas e se liga aqui, você que quer conhecer tudo sobre o meu método para você aprender com o meu acompanhamento, treinando conversação, aprendendo inglês todos os dias, treinando inglês todos os dias de segunda a segunda, com cronograma, plano de estudos, exposição, imersão. Você vai acelerar os resultados drasticamente. Se liga só o que eu tenho para te dizer. Imagina só você ter acesso a tudo isso aqui dentro de um único lugar só. É isso mesmo, tudo isso dentro da jornada do zero à fluência. O maior ecossistema de imersão do Brasil para aprender o inglês da vida real e se tornar fluente no inglês. Vem comigo. Eu lhes apresento o curso de inglês Teacher Murilo, a jornada do zero à
fluência. Você vai poder estudar tanto pelo computador, tanto pelo celular. Esses 3 elementos aqui que você está vendo resumem a jornada do zero à fluência, resumem o método, o lugar onde você vai estudar comigo durante 1 ano. Por 12 meses, uma jornada que você vai ter um compromisso comigo e eu serei seu professor, seu mentor durante 1 ano. Primeiro, você vai ter acesso a uma plataforma que vai do absoluto zero ao nível mais avançado no inglês. Você vai ter liberdade para estudar no horário e no dia que você quiser. Segundo, você será acompanhado por mim durante todo esse período. Você vai poder tirar dúvidas diariamente e diretamente comigo lá no WhatsApp. Nessa jornada eu serei o seu mentor pessoal e o seu professor, seu mentor pessoal e individual. Terceiro, você vai poder praticar conversação absolutamente toda semana. Um espaço para treinar tudo aquilo que você tem aprendido. Então, a jornada do zero à fluência se resume à plataforma do zero à fluência, mentoria individual comigo e também as aulas de conversação toda semana. Quem se inscrever hoje através do link na descrição desse vídeo ou no comentário fixado logo abaixo, vai ganhar de bônus tudo isso aqui, ó. 5 cursos de inglês. Primeiro, curso de inglês para viagem. Segundo, curso de inglês analisando o filme completo do Shrek. Terceiro, curso de inglês intensivo para você dominar o básico do inglês, 1000 palavras em apenas 10 dias. Curso de inglês com a Bíblia, estudando com Provérbios, e também um curso de inglês com a Bíblia, estudando com Eclesiastes. Então, resumindo, tudo isso aqui por apenas 12 vezes de 51,40. 497. Tudo isso aqui. 8 jornadas de aprendizado em um único lugar só. Eu, Teacher Murilo, nunca entreguei tanto dentro de um único lugar. Nunca. De uma só vez, por um valor desse, nunca. O grande diferencial da jornada do zero à fluência para qualquer outro curso tradicional é a entrega, qualidade das aulas, didática e o principal, o meu acompanhamento diário, disponível todos os dias, mentoria, conversação, treinamento, cronograma, plano de estudos, tudo isso para te ajudar a construir a sua fluência, para você aprender a falar inglês e não aprender teoria, mas aprender a dominar as 4 habilidades: ouvir, falar, ler e escrever. Para você garantir a sua vaga com tudo isso aqui incluso, você vai vir aqui no link na descrição desse vídeo e vai se inscrever. O link também está no comentário fixado logo abaixo, aqui no chat ao vivo também. E só para você ter uma ideia, por esse preço aqui, você vai ter acesso a tudo isso. Preste atenção, você vai ter acesso à plataforma do zero à fluência, você vai ter acesso à mentoria diretamente comigo, clube de conversação, os bônus, curso de inglês para viagem, curso de inglês com Shrek, curso de inglês intensivo, curso de inglês com Provérbios e curso de inglês com Eclesiastes. Se fôssemos somar tudo o que eu estou entregando dentro da jornada, seria isso aqui, ó. Obviamente que você não vai pagar esse preço, mas é para você compreender o valor de tudo que tem dentro da jornada do zero à fluência. Você vai entrar por apenas 12 vezes de 51,40. Essa promoção, com todos esses bônus, não vai durar para sempre. Então você que ainda não garantiu a sua vaga, corre aqui no link na descrição desse vídeo e se inscreva. A jornada do zero à fluência é para quem quer aprender através da imersão, através da desconstrução. É um método de exposição, mentoria, acompanhamento, treinamento, conversação, desenvolvimento de habilidades através da programação neurolinguística, com técnicas validadas pela neurociência, tudo isso para você destravar a fluência. Este é literalmente o último curso de inglês da sua vida. E eu, Teacher Murilo, serei seu último mentor, seu último professor de inglês. Eis a pergunta: o
quanto que eu posso aprender dentro de um ano? Eu quero te mostrar aqui o caso do Giovanni. O Giovanni estudou comigo em 2021, na época que nem tinha tudo isso, e ele se tornou fluente em apenas 11 meses. Dá uma olhada no caso dele. Estou aqui com o Giovanni, meu ex-aluno. Fala pra mim aí, por quanto tempo você estudou comigo? Foram cerca de 11 meses, né, teacher? E depois desses 11 meses, o que você fez no final desse estudo? No final, eu lembro que nós tivemos que apresentar uma palestra lá 100% em inglês, cara. Só pra entender, depois de 11 meses estudando comigo, você apresentou uma palestra 100% em inglês? Uma palestra 100% em inglês. E você foi trabalhar do que depois de apresentar essa palestra? O melhor plot twist, né? Fui trabalhar de professor de inglês. Olha só, gente, 11 meses, o cara apresentou uma palestra em inglês e depois virou professor de inglês. Qual que é o conselho que você tem pra quem acha que não dá pra aprender muito em um curto espaço de tempo? O conselho principal é dedicação, de fato, fazer uma imersão mesmo, né? Trazer aquilo pro convívio, ler um livro, ouvir músicas, fazer as coisas que você gosta e trazer o inglês para dentro das coisas que você já gosta. E aí, daí pra frente, é sucesso. É sobre isso. Por isso que nós trabalhamos com o método de imersão. Quanto mais você eleva o seu contato com o inglês, mais rápido você aprende. Se você tiver essa tríade, um caminho sequencial para você parar de ficar colhendo coisas aleatórias na internet. Segundo, alguém para te ajudar, um mentor, alguém que já passou pelo que você está passando. Isso faz total diferença. Foi o caso do Giovanni. Um espaço para você treinar conversação. Tudo isso potencializa o seu aprendizado. Tudo isso acelera a sua chegada na rota da fluência. Preste muita atenção aqui, ó. Você vai ter acesso a tudo isso pelo valor de 12 vezes de R$ 51,40. Vem aqui no link na descrição desse vídeo e garanta a sua vaga. Assim que você entrar, agora mesmo, eu mesmo, Teacher Murilo, vou te chamar no WhatsApp para conversarmos. Eu vou entender a sua realidade, seus objetivos, suas metas com inglês, para quando que você precisa. E eu vou te ajudar individualmente a você construir a sua fluência dentro do inglês, aplicando técnicas validadas pela neurociência, coisas que nós aplicamos comigo, coisas que eu fiz, que eu passei, que eu fiz, que eu testei, que deu certo, e também com milhares de alunos. Esse é o meu convite para você, a última jornada de aprendizado da sua vida. Seja muito bem-vindo à jornada do zero à fluência. E eu te espero do outro lado. Clica aqui no link na descrição do vídeo ou no comentário fixado logo abaixo. Eu te vejo daqui a pouco. Vamos lá?